Vamos seguindo com Tem Notícias, porque não para por aí em relação ao Plano São Paulo, a flexibilização instituída nas cidades aqui da nossa região. Ourinhos está na fase 2 também, é do grupo ali das cidades da região de Marília, da DRS de Marília. Quem está por lá para falar ao vivo com a gente é o repórter Adolfo Lima, porque tem expectativa. O próprio decreto que institui aí a regulamentação das atividades da fase 2 na cidade ainda não saiu ou já saiu? Como é que tá? Boa tarde para você. Oi, Daniel, boa tarde para você e para todos. Ainda não saiu oficialmente. A gente está aqui na Prefeitura, a Prefeitura está terminando de elaborar esse decreto, mas que ainda não foi publicado. A expectativa é que ele seja publicado ainda hoje. E essa expectativa é de todos, dos comerciantes, dos empresários e também dos consumidores. Hoje de manhã a gente estava no Calçadão, no centro aqui da cidade, lá na Rua Paraná, e já tinha consumidor com a notícia de que começa hoje a flexibilização do Plano São Paulo, esperando as lojas abrirem. Mas, como ainda não tem a publicação do decreto, vale o último, que hoje, então, até a publicação do novo decreto, o comércio continua fechado. É por isso, então, que tem morador um pouco confuso com essa situação. A gente até conversou com uma moradora que chegou ansiosa para comprar um produto e não conseguiu, voltou para casa. Vamos ouvi-la. A gente vem na loja fazer comprar alguma coisa, né? Uma televisão, ver uma televisão, o preço, né? E ver o celular. Porque o dela estragou, então ela tem que para estudar, né? Fazer prova. Precisa para usar. Exatamente. E aí, o que a senhora teve de informação no comércio? Que não vai abrir hoje, só quarta-feira, por causa do decreto, né? Então, só quarta a prefeitura vai liberar, né? E na sexta tinham te falado que hoje abriria. Exatamente, o vendedor disse que ia abrir hoje, às 9 horas, só que não ocorreu. Bom, e para tirar a dúvida dessa moradora e da maioria das pessoas aqui de Ourinhos, a gente vai falar ao vivo agora com o prefeito aqui da cidade, Lucas Pocai, que vai falar sobre a publicação desse decreto. Lucas, boa tarde para você. Por que o decreto ainda não foi publicado e quando vocês imaginam publicar ele? Boa tarde. Boa tarde, Adolfo, Daniel, todos que nos acompanham. Bom, nós, a partir do momento que o governador fez o anúncio, ele fez a publicação do decreto do Estado apenas na sexta-feira. Então, desde o anúncio, nós estamos reunindo com todos os órgãos e representantes do comércio, empresários, pessoal da vigilância, da saúde. Inclusive, no final de semana, fizemos todo esse levantamento e fizemos agora o decreto. Vamos publicar hoje esse decreto, colocando Ourinhos na faixa adequada, com a estrutura adequada para a segurança da população e, ao mesmo tempo, cuidarmos da questão econômica do município, que é o que a grande parte dos empresários está muito preocupada. Que faixa é essa? Que fase é essa? Fase 2, que está na DRS de Marília. Fase 3, o senhor estava me adiantando aqui, antes da gente entrar ao vivo, que restaurantes vão poder abrir. Como é que isso vai funcionar? Bom, Ourinhos, atendendo o decreto do governo do estado, como ele regionalizou o estado, Ourinhos estaria na faixa 2, só que nas condições que nós temos hoje, por trabalharmos de forma preventiva, hospital de campanha, números de leitos de UTI, todas as ações que estamos realizando nessa prevenção e no combate a essa pandemia, vários pontos, Ourinhos já se enquadra na faixa 3, inclusive na faixa 4. Então, nós criamos uma condição de um avanço maior para bares e restaurantes, com um atendimento reduzido em 20%. Então, a partir dessa publicação, tudo que está na fase 2 vai poder funcionar, mais restaurantes? Quais serão as regras específicas para bares, restaurantes e similares? Isso, então, a faixa 2, tudo que está lá já podendo ter o funcionamento de acordo com o decreto, e o bares, restaurantes e similares, nós teremos todas as ações necessárias de prevenção, de resguardo, de proteção, e, ao mesmo tempo, um funcionamento reduzido em até 20% para o atendimento do público. Uma limitação, então. Uma limitação. E, lógico, sabendo que esse decreto, a gente toda semana irá revisá-lo dentro dos casos, das condições, e por isso que a gente pede a colaboração de todos, dos comerciantes, dos empresários, da população de maneira geral, para que faça o uso da máscara de forma obrigatória e que se proteja, para que a gente possa combater da melhor maneira e enfrentar sem esse impacto ainda maior na economia. Essa fiscalização não vai se tornar...
Oi, Daniel. Desculpa interromper, Adolfo. Muito obrigado por me ouvir. Boa tarde, prefeito Lucas Pocai. Seja muito bem-vindo ao Tem Notícias. Eu queria aproveitar o que o senhor está explicando aí sobre essa restrição em algumas áreas que incluem aí pontos que seriam da fase 3 no Plano São Paulo. O senhor analisou aí com certeza o Plano São Paulo e o senhor não acredita que trazer antecipadamente esses itens de acordo com aquilo que o governo do estado e o centro de contingência ainda não colocaram, não é um risco em relação ao avanço da doença? Bom, nós estamos de forma muito ponderada, trabalhando com a estrutura adequada que nós temos. Ourinhos sempre trabalhou de forma preventiva, tanto que nós conseguimos criar o primeiro hospital de campanha do Centro-Oeste Paulista, acompanhando o número de leitos, o número de UTIs à disposição da população, a orientação e o combate em todas as outras áreas e principalmente a questão dessa conscientização na área da saúde e estrutura para esse atendimento para quem necessitar da cura do Covid-19. E analisando inclusive o decreto do Estado, nós não estamos fugindo do decreto do Estado. Ele coloca lá fases e critérios classificatórios para cada uma dessas fases. E esses critérios são taxa de ocupação de leitos, taxa de ocupação de leitos de enfermaria, de UTI, número de óbitos nos últimos 7 dias, números de casos nos últimos dias e internações nos últimos dias. Dentro desse critério classificatório do decreto do governo do estado, Ourinhos, em muitas delas, inclusive está na faixa 4 já. Por isso que nós conseguimos criar uma condição de um avanço, mesmo que reduzido, nessa situação de bares e restaurantes e, lógico, acompanhando e responsabilizando todos nós temos a nossa responsabilidade neste momento para esse enfrentamento dessa crise e, ao mesmo tempo, minimizando os impactos não só na questão da saúde, como também da economia. Passa a valer a partir de quando, prefeito? É a partir de amanhã já? O Ourinhos não concorda com essa... A partir de hoje, a gente já publica agora no início da tarde, já é publicado o decreto e já começa a valer a partir de hoje já. Daniel. Obrigado. Pode seguir por aí, Adolfo. Daniel, desculpa te interromper. Pode, continue. Tempo? Imagina. Lucas, o entendimento então que a gente pode fazer é que Ourinhos não concorda com essa regionalização. Ourinhos é diferente de Marília, que é diferente de Santa Cruz, diferente de Assis. É mais ou menos isso? O governo do estado, com a regionalização, a gente entende pelas diretrizes e a diretoria da regional de saúde desse olhar mais amplo. Mas isso faz com que algumas cidades que se prepararam melhor e que estão em condições para estar em outras fases, acabam às vezes sendo prejudicadas. Então nós conseguimos criar essa situação de avançarmos um pouquinho mais dessa fase 2 para a fase 3 nesse critério. Lógico que na fase 3, por exemplo, o atendimento a restaurantes e bares seria de 40%, a gente está fazendo apenas de 20%, para que seja já um incentivo também para os empresários e, ao mesmo tempo, pedimos essa colaboração e a conscientização da nossa população. Lucas, obrigado pela participação, pelas informações com a gente aqui no Tem Notícias. Então, Daniel, essa publicação deve ser feita hoje à tarde. A partir da publicação já passa a valer esse novo decreto. Então, de repente, para a parte da noite, restaurantes e bares já podem se apropriar, né? Já podem fazer valer essas novas normas. É claro, a gente vai continuar acompanhando tudo isso e a gente reforça o recado de que a fiscalização da prefeitura, que vai acontecer, segundo o prefeito, é muito importante, mas do comerciante e do morador, ele também tem que estar de olho nessas regras desse decreto que ainda vai ser publicado para que nada de pior possa acontecer aqui em Ourinhos e em toda a região. Todo mundo tem que fazer sua parte agora de cumprir as regras e, claro, todo mundo também ajudar a fiscalizar, né, para o bem de todos, vamos dizer assim. Obrigado pelas informações, Adolfo Lima. Agradeço também ao prefeito Lucas Pocai por participar ao vivo aqui com a gente do Tem Notícias. Boa tarde, bom trabalho para você.